Olá pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês com mais um trecho aqui, mais um fragmento do livro do Desassossego. Eu fiquei muito reflexiva nessa passagem. Aqui na minha edição é o fragmento 59, mas na edição da Príncipes, né, que estamos aí comparando desde o início dessa série, continuamos na parte dos grandes trechos, porém esse aqui é um fragmento da segunda parte dos grandes trechos. E ele chama Milímetros, sensações de coisas mínimas. Eu queria comentar um pouquinho desse fragmento com vocês, mas antes eu vou fazer a leitura do trecho. E ele diz assim: mas só as sensações mínimas e de coisas pequeniníssimas é que eu vivo intensamente. Será pelo meu amor ao fútil que isto me acontece. Pode ser que seja pelo meu escrúpulo no detalhe. Mas creio mais, não sei, e estas são as coisas que eu nunca analiso, que é porque o mínimo, por não ter absolutamente importância nenhuma social ou prática, tem, pela mera ausência disso, uma independência absoluta de associações sujas com a realidade. O mínimo sabe-me a irreal. O inútil é belo porque é menos real que o útil, que se continua e prolonga, ao passo que o maravilhoso fútil, o glorioso infinitesimal, fica onde está, não passa do ser que é. Vive liberto e independente. O inútil e o fútil abrem na nossa vida real intervalos de estética humilde. Quanto não me provoca na alma de sonhos e amorosas delícias a mera existência insignificante de um alfinete pregado numa fita. Triste de quem não sabe a importância que isso tem. Eu gostei muito desse trecho e ele me trouxe várias reflexões, porque o que é que Fernando Pessoa ele está falando aqui? Ele está falando que nos chamando a atenção para a gente ver a beleza nos detalhes, né? A beleza no mínimo, nas coisas insignificantes, nas coisas pequeniníssimas, como ele fala. Muitas vezes a beleza no próprio fútil, no inútil, né? É isso, são todas essas coisas que ele nos chama a refletir. Tanto que ele vai dizer aqui, quanto não me provoca na alma de sonhos e amorosas delícias a mera existência insignificante de um alfinete pregado numa fita. Triste de quem não sabe a importância que isso tem. Ou seja, né? Triste de quem não vê a beleza nos detalhes, a beleza nas pequenas coisas. E ele, um pouco mais abaixo, aqui nesse fragmento, ele vai dizer que o mistério das coisas, o mistério do mundo mora desses detalhes. E ele diz que quem não tem olho para ver, né, quem não consegue contemplar essas coisas mínimas, essas coisas pequenas, não consegue ver o mistério do mundo, né? Então, todas essas coisas aqui que ele nos chama a refletir. Porém, isso me lembrou muito uma passagem, na verdade não uma passagem, mas uma forma de ver o mundo dos estoicos, né? Quando você vai estudar a teoria dos estoicos, você vai perceber, você vai entender que os estoicos, eles viam o mundo como um ser vivo, harmonioso, ordenado, né? Perfeito. Então, assim, para os estoicos, o mundo ele é harmonia e ordem, e essa ordem ela é justa e é bela, né? E isso, por que isso me lembrou quando eu estava lendo esse trecho aqui do Fernando Pessoa? Porque assim, a gente se cobra muito nisso, em ver a beleza dos detalhes, né? Principalmente nessa nossa vida, que nós fazemos muitas coisas no automático, né? Muitas coisas no automatismo. Principalmente nessa nossa vida assim, pouco reflexiva, a gente se cobra muitas vezes. Eu me pego muitas vezes me cobrando.
E ver o extraordinário no ordinário, eu sempre falo essa frase, né? Que ver o extraordinário no ordinário foi algo que me trouxe muito a leitura de Olhar e os Lírios do Campo, né? Do Érico Veríssimo. E às vezes eu me pego muito me cobrando nisso, de ver a beleza das coisas mínimas, como o Fernando Pessoa, ele nos alerta aqui. Porém, os estoicos, eles tinham uma percepção um pouco diferente. Eles diziam o quê? Que como para eles o mundo o mundo é harmonioso e ordenado, e essa ordem ela é justa e bela, né? Para ele, as pessoas que olhavam para o mundo, que não conseguiam contemplar o mundo e enxergar essa harmonia e essa ordem, né? Enxergavam o mundo apenas nos seus aspectos feios, né? Enxergavam o mundo como feio, como desordenado, era porque essas pessoas, elas só tinham olho para os detalhes e elas não conseguiam perceber a harmonia do conjunto, a harmonia do cosmos, de todo esse universo em sua totalidade. E eu fiquei fazendo um link com o que o Fernando Pessoa fala aqui, e eu fiquei pensando nisso, né? A gente se cobra e devemos sim estar atentos a ver a beleza dos detalhes, mas não também deixar que apenas o detalhe nos capte. E com isso nós percamos a essência do todo, a beleza do todo, né? Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, algum aspecto da nossa vida que não tá legal, que não tá bom, e a gente mora naquele detalhe ali. E enquanto isso a gente perde a noção da beleza do todo, de tudo que compõe a nossa vida, não é? Então, assim, eu fiquei reflexiva nisso. E o Luc Ferry, quando ele vai explicar a teoria estoica no livro dele Aprender a Viver, eu já falei desse livro aqui, quando o Luc Ferry vai explicar a teoria estoica, ele fala justamente isso. E o Luc Ferry, ele vai dizer mais ou menos assim: se nos limitamos a olharmos apenas para o nosso cantinho, nós perdemos a beleza do conjunto, né? Então, o que devemos fazer? Prestar atenção na beleza dos detalhes ou na harmonia e na beleza do conjunto, nos detalhes ou no conjunto, né? A minha opinião, gente, e foi isso que eu deduzi das minhas reflexões, é que a gente deve calibrar o nosso julgamento, né? Nem tanto uma coisa, nem tanto outra. E enxergar o belo onde o belo há, né? Onde belo há, onde o belo está. Porque às vezes o belo vai sim estar ali no detalhe. Mas às vezes é preciso a gente sair do detalhe para enxergá-lo em sua totalidade, né? E também enxergarmos o belo onde o belo está, porque o belo ele não está só no que não é real, mas principalmente enxergar o belo no real, porque o Fernando Pessoa, ele vai dizer assim, ele vai dizer algo assim, ó: o mínimo, por não ter absolutamente importância nenhuma, social ou prática, tem pela mera ausência disso uma independência absoluta de associações sujas com a realidade. O mínimo sabe-me a irreal. Ele diz que o mínimo, os detalhes, as pequenas coisas, né, as insignificâncias, o atrai por não ter ligação com o real. Mas, assim, enxergar o belo no irreal, para mim é muito simples. É muito simples. O grande desafio para nós, seres humanos, na minha opinião, é enxergar a beleza no real, né? É enxergar a beleza no cotidiano, no real. E no real, essa beleza pode estar no detalhe, muitas vezes, que nós não observamos, não prestamos atenção. Mas também não podemos esquecer o ensinamento estoico de que não podemos morar ali no detalhe, porque senão nós perderemos a harmonia do conjunto, né? Então, assim, observar a beleza, estar atento a perceber ali a grandiosidade que há num alfinete pregado numa fita, como a pessoa diz nesse fragmento, e também conseguir enxergar
a beleza no todo, o nome disso chama-se inteligência estética. E é preciso que nós desenvolvemos, né? É preciso desenvolver essa inteligência estética. Inteligência estética, o que é isso? É você enxergar a beleza onde ninguém vê. E essa beleza, como eu já falei, pode estar no detalhe ou no todo, né? Então, desenvolver uma inteligência estética é algo necessário para a nossa vida. É algo, assim, primordial. Por quê? Porque quem consegue ampliar essa visão da beleza, essa visão, como ele diz aqui, o Fernando Pessoa, exercer essa estética humilde, ele fala que o inútil e o fútil abrem na nossa vida real intervalos de estética humilde, né? Mas é preciso que nós abramos espaço para essa estética na nossa vida. Tanto, como eu já falei, nessa questão do detalhe, do inútil, do fútil, das coisas mínimas, no irreal, mas principalmente no real, né? Principalmente na vida cotidiana. Mas por que desenvolver essa inteligência estética é importante? Porque a partir do momento que você desenvolve essa capacidade de contemplação, essa capacidade de reflexão, os estoicos, eles diziam que as pessoas não reflexivas, né, as pessoas comuns, que são as pessoas que não refletem, elas não conseguem ultrapassar a barreira das impressões imediatas. Elas ficam sempre ali nas impressões imediatas, né? Elas não conseguem transpor a essas impressões. E justamente por essa falta de capacidade contemplativa diante da vida, diante das coisas, e por elas só ficarem nessas impressões imediatas, é que elas não conseguem ver a beleza. Elas não conseguem ver a vida, o universo, o cosmos, como harmonia, ordem, e uma ordem que é justa e bela, né? Então a gente só consegue ver o mundo dessa forma, através desse olhar que os estoicos nos ensinam, né? Como uma harmonia e uma beleza e uma justiça, se a gente desenvolver essa capacidade de ver o belo onde ninguém vê. Isso é inteligência estética, essa inteligência estética que a gente precisa desenvolver, né? Isso é muito importante para a nossa vida, porque inclusive ela passa a ter mais sentido, ter mais cor, ter mais prazer, né? O Fernando Pessoa, ele vai dizer assim que o inútil e o fútil abrem na nossa vida real intervalos de estética humilde. E ele vai dizer, ó, quanto não me provoca na alma de sonhos e amorosas delícias a mera existência insignificante de um alfinete pregado numa fita. Então, essa, como ele falou, né? Isso que a inteligência estética vai desenvolvendo na sua vida, vai provocar na nossa alma essa questão dos sonhos, né? Das amorosas delícias, esse prazer, o prazer diante da vida mesmo. Isso é muito importante, principalmente se a gente se pararmos para pensar na quantidade de pessoas, o alto índice, né, de depressão que temos hoje, na quantidade de pessoas que atentam aí contra a própria vida, nessa absoluta falta de sentido que permeia a nossa época. Então, assim, você trazer beleza para a sua vida, você desenvolver essa capacidade contemplativa e reflexiva diante dos detalhes, mas sem perder a harmonia do conjunto, isso é muito importante que a gente treine, né? Que nos capacitemos para desenvolver essa habilidade, porque isso é treino, gente. Isso é treino, sabe? Pelo menos eu penso assim. Eu acho que a gente precisa fazer esse esforço mesmo de sair do automático, de sair dessa questão, de sair do automático
e sair do, eu ia dizer do rotineiro, mas não, mas vendo inclusive a beleza na própria repetição da vida, na própria repetição das coisas, né? Então, assim, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu não sei se eu consegui ser muito clara no que eu queria passar, porque assim, eu não faço roteiros para os vídeos desse daqui que eu venho aqui no canal. Eu ligo a câmera, gente, e vou falando o que vem à minha cabeça, porque eu acho que se eu for parar para escrever, eu só escrevo quando eu vou escrever posts para o blog mesmo, porque aí é uma outra vibe, né? Mas eu não gosto de fazer roteiro para os vídeos que eu trago aqui no canal, porque eu acho que eu vou perder o feeling, sabe? Eu vou perder, como é que diz? A essência daquilo que eu queria falar. Mas espero que vocês tenham entendido e que nós passemos a treinar essa habilidade de desenvolver essa inteligência estética, né? A gente procura desenvolver tanto a nossa inteligência de conhecimento mesmo, como a nossa inteligência emocional também, que é muito importante. Então, por que não desenvolvermos essa inteligência estética, não trazer essa beleza para junto da nossa vida cotidiana, né? Tanto em seus detalhes, tanto para que nós tenhamos capacidade de ver a beleza no alfinete pregado numa fita, como também a gente consiga se afastar, muitas vezes, desses detalhes que nós estamos vendo de feio na nossa vida e passemos a observar um pouco mais a nossa existência de uma forma mais total e mais ampla.